Paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Pode se assentar, fica à vontade. A casa é do Pai. Bom, antes de começar, vou tirar a máscara aqui. Antes de começar, eu não poderia deixar de saudar as mulheres pelo seu dia, né? E esse dia só é possível por causa dos homens que vocês têm, né? É uma bênção, né? Quero mandar um beijo para a irmã Emídia, que não pôde estar aqui, né? Está lá na quarentena, está quietinha. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E eu gostaria de pedir para os irmãos que estão assentados, já abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. E de antemão vou dizer que eu vou ler este versículo, depois eu vou ler outros versículos, mas eu vou pregar no terceiro que eu pedi, tá? Mas aqui é só para a gente ter um entendimento da palavra de Deus, para a gente ter uma direção. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pelo pastor Wellington, por ele ser sábio e me convidar. Nada, tô brincando. Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Mateus capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixando logo as redes, seguiram-no. Agora você corre o dedo aí e abre Marcos capítulo 1, versículo 16. Olha lá o que está escrito. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 17. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Amados, foi o mesmo texto? Mesmo texto, né? Só que em livros diferentes. Os três primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos ou evangelhos parecidos. E você pode ver por essa leitura que é muito parecido. Só que Lucas, onde eu quero falar e eu quero ler com vocês agora, Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11, ele é um pouco mais detalhista nesta passagem. E é sobre essa passagem que eu quero conversar com os irmãos. Então vamos ler. Lucas capítulo 5, versículo 1. Presta bem atenção, amado. Tem muito detalhe aqui nessa passagem. E nós estamos falando do mesmo convite, da mesma passagem que lemos em Mateus e que lemos em Marcos, tá? Está escrito assim. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se no barco, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre,
Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas. E agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Deu para entender um pouquinho? Três passagens falando do mesmo assunto. Mateus e Marcos, basicamente idêntico. Poucos detalhes, mas quando chega no Evangelho de Lucas, você viu que discorre 11 versículos. E é disso que eu quero falar. A Bíblia ela é interessante por isso. Aqui é um chamado, é um convite. E eu lembro aos irmãos que no final do ano de 2020, quando eu fui embora lá para Santa Catarina, né, eu fui em janeiro de 21, eu dei um estudo para vocês, os 12 apóstolos, né? E a gente leu um pouquinho isso aqui, né? Mas hoje Deus colocou uma palavra no meu coração, a semana toda aí, eu venho trabalhando desde o convite do pastor Wellington, e aqui Deus mostrou algumas coisas para mim que eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com os irmãos. E eu quero fazer assim, uma pregação assim, expositiva, lendo versículo por versículo, para a gente encontrar palavrinhas chaves ali, que a gente vai aprender muito, amados. Então o capítulo 5, o versículo 1, ô amado Edivaldo, eu quero começar por ele. E aconteceu que apertando a multidão, essa palavrinha multidão, vocês sabem que fazia parte da vida de Jesus. Aonde ele ia, tinha multidão. Mateus capítulo 4, versículo 24, se o irmão puder pôr, vai aparecer aí que multidão que é essa. Do que é formada essa multidão? Que pessoas que compõem essa multidão. E aí a gente vai poder ver um pouquinho, e depois nós voltamos para cá para fazer uma comparação de multidão, tá? Mateus capítulo 4, versículo 24. Eu estou pegando ele desprevenido lá, eu não dei nada para ele. É para ele se virar lá para ele ficar melhor, né, pastor Hélio? Não sei se consegue ficar melhor do que já é, né? Olha lá, amado. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Quem que é essa multidão? Os endemoniados, os lunáticos. Vai vendo onde você se encaixa aí, tá? Vai vendo onde você se encaixa, irmão. Deus está falando já, tá? Os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. Se encaixou em algum aí? Não, né? Quando Jesus te chamou, você fazia parte de algum desses aí ou não? Provavelmente sim, né? Mas o Judas também era endemoniado e não caía no chão, não se rastejava, não falava língua grossa, né? Mas era um perverso, né? Agora, voltando lá para Lucas capítulo 5, versículo 1, a multidão que se encontra ali é uma multidão diferente. E por que é diferente? Por causa da atitude. E eu não estou comparando multidão com multidão para escolher qual é melhor. Mas olha essa multidão aí. Apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Amado, você tem feito isso? Você aperta Jesus, você incomoda Jesus para ouvir a palavra de Deus? Ou você é daquele tipo de multidão que aperta Jesus para que Ele satisfaça as suas necessidades? Está vendo a diferença de multidão? Esse pessoal aí apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus.
Esse é o comportamento que todo cristão deve ter. Esse é o primeiro comportamento nosso numa oração. Querer aprender da palavra de Deus, pedir que Ele derrame sobre nós a sabedoria do alto, para que a gente compreenda a palavra de Deus. E por que nós precisamos compreender a palavra de Deus? Porque só a palavra de Deus muda as pessoas. É só a palavra de Deus que pode direcionar as pessoas. A conversão vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E quem é que convence o homem do pecado? O Espírito Santo de Deus. Então, como o pastor Romildo falou aqui, eu só sou um instrumento, você só é um instrumento. Mas o probleminha do instrumento é saber passar a mensagem de Deus. Tem hora que a gente é muito, vou usar uma palavra aqui, desaforado, né, pastor Wells? Tem hora que a gente se atrapalha no evangelismo. E a gente, em vez de trazer a pessoa para Cristo, a gente afasta. Por quê? Porque antes de olhar para Cristo, está olhando para nós, que fazemos parte da multidão que crê em Jesus. E eu creio que aqui todos nós somos essa multidão aí. A primazia nossa é apertar Jesus para que Ele derrame sobre nós a sabedoria da sua palavra. Nós não buscamos Jesus para Ele satisfazer as nossas necessidades materiais. Nós não buscamos Jesus para que Ele nos cure. Nós buscamos Jesus para ter entendimento da palavra, porque somos salvos e, sendo salvos, nós queremos que outros sejam também. Porque nós conseguimos ver a nossa miséria e olhar para o próximo e falar assim: eu já estive assim e eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu quero se comparar com alguém, irmã Anitta, só tem uma pessoa que eu posso me comparar: com Jesus Cristo. E aí eu vou saber que eu sou um miserável. Eu vou saber que eu sou um necessitado, né, irmão seu? Então eu não me comparo com fulano, com ciclano ou com beltrano. Eu me comparo com Jesus. E quando eu faço essa comparação, eu choro. Então essa multidão aí, amado, o primeiro versículo, o ensino que está nesse versículo que Deus colocou no meu coração é esse. Nós somos a multidão que aperta Jesus para que Ele nos ensine através da sua palavra. Versículo 2, olha só que interessante. E viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha bem a cena, tenta se colocar nesse teatro. Jesus andando, caminhando pela praia, uma multidão seguindo, esperando que Ele se assentasse e ensinasse. É isso que nós acabamos de ler, não é? Não tem outra coisa nesse texto. Eu não preciso de exegese, eu não preciso de hermenêutica, eu não preciso de nada. O texto está falando, eu só leio e observo o Espírito Santo de Deus derramar da sua sabedoria sobre aquele que lê. E foi essa a mensagem que Deus me deu. Jesus andando na praia, um povo atrás esperando Ele sentar para ensinar. Só que Jesus, amado, Ele observa a multidão, o desejo da multidão, mas Ele também olha para quem está fora da multidão. E quem está fora da multidão? Aqui no caso, pescadores. No nosso caso, podemos ser a multidão de Cristo. Buscamos a presença de Cristo. Mas Ele também está observando quem está lá fora. Quem está preocupado. Quem está frustrado. Por quê? Porque Ele quer angariar pessoas. Ele quer trazer pessoas para o convívio. E muitas das vezes essas pessoas não vêm, não por causa da palavra, porque a palavra de Deus é perfeita. A Bíblia diz que a palavra de Deus é agradável. Então por que não vem? Ah, porque não é a hora ainda? Ah, amado, é muito pouco falar isso, né? Talvez porque eu e você não temos o método correto de evangelizar. Talvez porque eu e você não busca da parte do Espírito Santo esse anseio de querer trazer mais pessoas. Talvez eu e você, nós estamos fazendo parte daquela multidão lá atrás de Mateus, ou daquela multidão de Marcos capítulo 8 que estava com fome e estava esperando a multiplicação, sem saber, lógico. Então, amados, eu e você precisamos ser essa multidão aí. E o nosso foco não pode estar em nós, pastor Wells. O nosso foco tem que estar no próximo.
Porque quando o meu foco está no próximo, o foco de Deus está em mim. O Espírito Santo de Deus está em mim. Está em mim, está em você, por quê? Porque nós estamos pensando além, nós não estamos pensando em nós mesmos. Nós estamos pensando no próximo e na salvação do próximo. Então, quando Jesus está andando, ele está observando. Porque um pessoal quer aprender da sua palavra, mas o outro pessoal está ocupado nas suas tarefas do dia a dia. Versículo 3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. Olha aqui, amado. Eu quero dizer para mim e para você, Deus falou comigo antes de falar com vocês. Mas tem hora que a gente tem que se afastar um pouquinho da terra. Nós estamos muito preocupados com as coisas da terra. Nós estamos muito desejosos de ter coisas na terra. E Jesus tem hora que tem que entrar no nosso barco. Ele esquece a multidão que quer saber da palavra, entre aspas, porque ele está entrando para ensinar. Ele vai saciar tanto o que quer, quanto o que ainda não quer. Não é, meu irmão, pro grande Pio, né? Fico feliz de te ver aqui, viu, Pio? Ele entra nesse barco e ele pede para Simão: afasta um pouquinho, Simão. Você está muito preocupado com as coisas da terra. O que Simão estava fazendo? Lavando as redes. E por que ele estava lavando as redes? Porque ele trabalhou a noite toda e não pegou nada. Então o que era aquele dia para Simão? Um dia de frustração. Mas nós temos um Deus preocupado tanto com os que querem aprender a palavra, quanto com os que precisam aprender a palavra. Então ele entra no barco e fala: vamos se afastar um pouquinho. Pode ter gente aqui que tem que se afastar um pouquinho da terra. Está muito preocupado. Está muito preocupado com o trabalho. Está muito preocupado com a família. Está muito preocupado com os amigos. E não uma preocupação de salvação. Não uma preocupação celestial. Mas uma preocupação que está tomando o seu dia. E está fazendo o seu dia cada vez mais frustrante. E aí Jesus aparece, entra no seu barco e fala: vamos afastar um pouquinho. E quando ele afasta um pouquinho, ele sacia o desejo da multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Falou? Ensinou ou não ensinou? Quem aí pode me dizer o que ele ensinou? Não tem como falar, né? Se eu tentar falar o que Jesus ensinou, eu vou estar pregando uma heresia aqui, né? Eu posso conjecturar em muitos pensamentos, mas eu tenho que alertar quem está me ouvindo que eu só estou pensando. Mas aqui eu não quero nem pensar. Ele explica e aí ele fala assim: Simão, agora vamos para o mar alto. Tipo assim, vamos para o mar adentro. Não estava próximo da terra? Ouviu a palavra de Deus? E aí o que ele fala? Ouviu minha palavra? Aprendeu um pouquinho? Agora vamos mais profundo. Vamos aprender um pouquinho mais. E aí o versículo 5 diz assim, ó. Olha que interessante. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre. Amado, vocês sabem o que é mestre? O Elcio é mestre. Pastor Wellington é mestre. Pastor Romildo é mestre. Tem outros mestres, o Pio. Mestre é o professor que ensina, é aquele que entende. É aquele que sabe do que está falando. Talvez você é um mestre na tua profissão. Todo mundo recorre a você para tirar dúvida. Você é um mestre. Naquilo que você faz, você é um mestre. Se eu quero saber alguma coisa de oração, eu falo com a irmã Eurides, mestre. Falo com a irmã Luizinha, mestre. Irmã Maria Paiva, nem está aqui, né? Mestre. Irmã Emídia, mestre. E se eu for falar aqui, eu não paro mais de falar de mestre. Mas olha só, por enquanto, Jesus é mestre para Simão. Por enquanto é mestre. Por quê? Porque ele gostou do que ouviu. Ele achou interessante. Ele viu a autoridade na palavra de Deus. E aí Jesus faz esse convite: vamos para dentro? Talvez Jesus já fez esse convite para você, amado. Vamos para dentro. Vamos se aprofundar. Né, irmão do céu? Vamos sair do básico. Vamos sair daquilo que Paulo fala na sua carta, o leitinho. Vamos deixar de tomar leitinho. Vamos comer alguma coisa mais sólida, né? Vamos comer uma feijoada.
E aí ele chama, e aí o Simão se refere a ele, mestre, havendo trabalhado a noite toda. Eu não sei o que Jesus falou antes do convite, mas o que ele falou antes do convite e Pedro ouviu, criou em Pedro um ânimo de trabalhar de novo, depois de uma noite de frustração, depois de estar lavando as redes. E quando eu falo lavando as redes, eu quero dizer o seguinte: o Pedro, ele não está preocupado com o dia de frustração, ele está preocupado com o dia de amanhã, porque só lava a rede quem está pensando em pescar no outro dia. E aí Jesus dá uma palavra a Pedro, que ele traz o outro dia para o presente. E é o que Jesus quer de nós. Não é amanhã, gente. É hoje. É agora. É sair daqui e fazer hoje. Ah, não, mas já é 10 horas. Quando nós sair daqui já é 9h30. Não tem mais o que fazer. Tem, amado. Deus cria cenário, coloca você dentro e não tem tempo para Deus. Porque nós estamos dentro do tempo, mas Ele não está. Para Ele todo o tempo é hora de salvar, todo o tempo é hora de ensinar, todo o tempo é hora de fazer. E quando Ele chama, o Pedro fala, eu vou, por causa da tua palavra. Do convite ou da palavra que Ele falou? Não sei. Uns falam que foi por causa do convite, mas eu posso achar que foi por causa da palavra que Ele falou, por causa do sermão que Ele disse. Alimentou Pedro a ponto dele falar, agora eu vou. E agora é diferente, amado, porque agora Jesus está no seu barco. Olha só que interessante, começa tudo com a multidão, depois Jesus te olha, entra no seu barco, se afasta um pouquinho com você, mas o que Ele quer mesmo é um relacionamento maior, e para ter um relacionamento maior, Ele tem que te afastar da terra, mar adentro. Talvez você está muito preocupado com o teu trabalho, e Ele entra lá no seu trabalho, e Ele te afasta um pouquinho daquela confusão. Por quê? Porque Ele tem algo grande para fazer na sua vida, e na vida de quem te observa. Porque nós somos observados. É a todo momento. E amado, se você errar, aí você não é só observado, não. Aí você é passado para frente. Porque daí os fofoqueiros, graças a Deus que na igreja não tem fofoqueiro, né? Não tem, né? Agora eu posso falar, né? Só lá em Santa Catarina. Ah, meu Deus, nem conheço a igreja lá direito. Mas, amados, vamos lá para o versículo 6. O que diz o 6? E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe que rompia-lhe as redes. Olha só a experiência com Jesus no barco. É diferente. Sem Jesus, com Jesus. Sem Jesus, o que aconteceu? Frustração. Desperdício de tempo. Trabalho que não deu em nada. Mas vamos supor assim, o Valdecir acorda cedo, né, Valdecir? Porque a Luizinha manda. Não, estou brincando, o Valdecir é um trabalhador. Ele acorda cedo, provavelmente ele faz uma oração. E ele pede o quê? Que Jesus vá com ele até a borracharia. E aí, meu amado, você está na mão dele. Você pode tanto fazer alguma coisa como não fazer. Você pode tanto ganhar como não ganhar. Mas com Jesus, com certeza você vai evangelizar. E não precisa nem abrir a boca. As pessoas te observam. As pessoas veem o seu exemplo, as pessoas veem a sua prática. Você não precisa falar. Era Santo Agostinho que dizia isso, né? Eu evangelizo todo dia. E quando não tem tempo, eu abro a boca. Porque daí ele fala. Então, eu vou com Jesus para o meu trabalho ou não? Aí a palavra de Deus está dizendo que Pedro teve um dia frustrado. Além de não ir com Jesus, ele nem conhecia o Jesus. Mas agora ele já conhece. E Jesus é o que dele? Mestre. É mestre. E por que é mestre? Porque ainda não tem experiências com Jesus. Então ele é mestre. Ele é aquele que ensina. Ele é um bom professor. Ele é uma boa pessoa. Ele dá bons exemplos. Ele é mestre. Só que daí o versículo 7 vai dizer assim, ó. E fizeram sinal aos outros companheiros. Amado, quando Jesus está com você no outro trabalho, quando Jesus vai com você no trabalho, quando Ele faz parte da sua vida, nós vivemos fazendo sinal para companheiros. É na garrafa de café, né, Elcio? É na garrafa d'água. É andando pelos corredores.
é empilhando pneu. Nós sempre estamos fazendo sinal, porque nós queremos dividir aquilo que foi derramado na nossa vida. E nesse caso aqui, a presença de Deus foi derramada na nossa vida. Nós não suportamos ficar só para nós. Aliás, a gente nem aguenta, amado, nem aguenta falar assim, ele é só meu, eu não divido ele com ninguém. Porque se você estiver falando assim ou pensando assim, você ainda vai ter um outro tipo de experiência com Deus. Porque isso vai mostrar, um pensamento desse vai mostrar uma meninice. Não, ele é meu, ele fala comigo, eu não preciso ouvir ciclano, eu não preciso ouvir beltrano, eu tenho Jesus. Mostra a sua ignorância, mostra a sua pequenez, a sua meninez. Mas aí quando você tem um encontro com Jesus e passa a ter experiências com Jesus, você quer dividir essa alegria, você quer passar para outras pessoas. É contagiante isso. Eu leio a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus todos os dias, você acha um versículozinho ali, você quer comentar com alguém, você quer falar para alguém. Hoje mesmo estava na casa da minha mãe e falei assim, mãe, vem aqui um pouquinho, olha aqui, ó, vou ler um versículo. Li, falei, o que a senhora entendeu? Nada. Falei, então eu vou te explicar, mãe. Aí ela senta assim, quietinha, né? Aí eu vou falando, ela fala assim, que bonito, nem sabia que estava escrito isso, meu filho. Fala assim, vi, mãe, que bonita a palavra de Deus. Mas se outra pessoa lê o mesmo versículo, Deus dá o outro entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova todas as manhãs. E quando Ele derrama sobre a minha vida, quando Ele derrama sobre a sua vida o conhecimento da sua palavra, você quer dividir isso aí. Você quer fazer sinal para os companheiros. Ei, vem logo, senão eu vou explodir. Né? Olha lá. Estavam no outro barco para que fossem ajudar. A pesca foi tão maravilhosa, a ponto de Pedro falar, vem aqui, porque o meu barquinho já não suporta nada. Amado, eu estou lá em Navegantes e eu estou observando umas coisas lá, né? Do lado nosso lá, tem uma praia que chama Armação, e é cheio de barquinho. A Amanda já esteve lá, aliás, ela é minha filha, viu? Ela veio aqui me ouvir hoje, é doida, né? Lá tem uma praia de barquinhos, você vai no final da tarde lá ver o pôr do sol, é a coisa mais linda. Mas todos aqueles barquinhos, ô irmão Pio, tipo assim, 3 horas da tarde, eles saem. Ficam alguns ali, mas eles saem para voltar no outro dia cedo. Por quê? Porque pescador pesca à noite. Eu não sei se é por causa de barulho, eu não tenho esse tipo de experiência. Talvez você tenha e possa falar com mais propriedade, mas eu não tenho esse tipo de experiência. Mas eu vejo eles passando o canal, que passa em frente ao lugar que eu moro, e eles vão mar adentro. Eles somem para aquele mar. E à noite, amado, não é que nem cidade. O mar não é que nem cidade. À noite é só a luz da lua. Se o mar ficar revolto, se o mar endoidar lá, e o rapaz não tiver a autoridade que Jesus tem, para fazer o mar ficar quieto, e olha que eu já tentei lá, os mar batem na pedra lá, está querendo invadir a rua, eu falo, para, vai, e saio. Amado, o mar é coisa de doido, mas é muito maravilhoso você ver isso aí. O barulho, 24 horas, e um dia o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, eu não preciso de adoração, Zé Roberto. Porque o mar já me adora 24 horas, é barulho 24 horas de onda. Eu preciso de adoradores. E quando eu falo eu preciso, não é uma necessidade dele não, irmão. Porque na verdade ele não precisa de nada. Quem está precisando aqui sou eu e você que está precisando. Mas Deus não precisa de nada. Ele abre o leque e fala assim, quer fazer parte? E aí a gente entra. E essa pesca foi maravilhosa. E os barquinhos vieram e encheram todos os barquinhos. E o que a palavra de Deus diz? Quase foram a pique. O que é a pique? Todo mundo aqui sabe, né? O que é a pique? Afundar, transbordar. O que Deus quer de mim e de você hoje é afundar você, meu amado. É afundar você no conhecimento da palavra, é afundar você na sabedoria de Deus, é afundar você na prática da misericórdia de Deus para com o outro. Porque a gente é muito sábio. Quando se trata de resolver o problema dos outros, a gente é muito sábio, não é, pastor? Não resolve o problema de qualquer um, amado.
Por quê? Porque nós estamos do lado de fora e nós palpitamos e pronto. Mas nós não estamos dentro do barco. Nós não sabemos dos problemas, as circunstâncias. Você quer ver uma coisa? Minha casa ali está alugada. Aí o rapaz, o aluguel vence agora. Aí ele pediu assim para a imobiliária: pô, vê lá com o dono lá se ele deixa eu ficar mais um mês, depois do contrato. Aí o rapaz mandou um zap: ô, pode ficar mais um mês? Eu falei: pode, não tem problema não. Aí beleza. Pô, e o seguinte, e se ele reformar o contrato, quanto que, nós dá o aumento, nós não dá o aumento? Aí eu falei assim: não, nós não dá o aumento. Aí a Luciana falou assim: por que não vai dar o aumento? Eu não estou falando mal dela não, tá, gente? Se der o aumento ou não der o aumento, está fazendo certo do mesmo jeito, porque tem um reajuste anual todo ano. Só que daí eu falei para ela assim: Luciana, a gente reformou nosso contrato aqui e o rapaz não aumentou. Então é justo que a gente use da mesma prática. E aí eu até falei para ela: você lembra lá daquele rei que rasgou a cédula? Por quê? Porque perdoou e ele saiu e foi cobrar outro, né, irmão Pio? E aí eu falei: é a mesma coisa. Não teve aumento para nós. Se eu dou um aumento para essa pessoa, eu não me sinto bem. Ô, gente, eu não estou falando que eu sou o cara não, viu? Eu só estou dando um exemplo, porque em outras coisas eu sou meio ruinzinho, viu? Eu sou meio ruinzinho, só estou dando um exemplo. Aí a Luciana: é isso aí mesmo, tá certo. Amado, aquilo que é transbordado em você, transborda em outro. Você lembra que uma vez nós estávamos na sede e foi um pastor lá e falou assim: ó, amado, não se preocupa com o seu balaio encher não. Vocês lembram disso? Ele falou: se preocupa de estar debaixo do balaio que transborda, porque ele vai transbordar e vai cair no teu balaio. Esses dias eu falei para o Henrique: ó, Henrique, seu balaio está enchendo, está caindo no meu. Por quê? Porque eu fiquei 2 dias lá na chácara dele, mergulhado naquela piscina que ele tem lá. Eu tenho chácara? Eu não tenho. Mas eu tenho um amigo que está transbordando no balaio dele, caindo no meu. É o que está acontecendo aí. Simão podia falar assim: Jesus, tá bom, meu barco está cheio, vamos embora. Mas o que ele fez? Não, deixa transbordar, eu tenho pessoas aí, ó. Eu tenho amigos que precisam desse transbordo, que precisam que o barco dele também se encha. E isso eu trago para a palavra de Deus. Talvez nós estamos que nem essa multidão do começo, apertando Jesus para aprender da palavra. Mas qual que é o objetivo de estar aprendendo essa palavra? Para se aparecer, irmã Anitta? Para se aparecer? Para contar vantagem sobre a igreja de acolá? Ou de aqui? Para falar que a minha placa de igreja é isso ou é aquilo outro? Não. Eu quero aprender para passar para frente. Para falar assim: ó, nessa passagem eu entendi isso aqui. E sabe que tem coisa que marca a gente. Esse negócio do balaio marcou quando eu ouvi. Eu falei: bom, então eu não preciso ser abençoado, eu tenho que estar perto de quem é abençoado. Tiago foi abençoado porque estava perto de Simão. Simão foi abençoado porque estava com Jesus. Você está entendendo como é que é as coisas? A irmã Isabel está próximo de Jesus. Então o esposo dela é abençoado, os filhos dela é abençoado, os parentes, os vizinhos são abençoados. Por quê? Porque ela tem comunhão com Jesus. Ela está aprendendo diariamente de Jesus. E a preocupação dela qual que é? Ser satisfeita? Não. A preocupação dela é compartilhar aquilo que ela vem aprendendo. A gente entra aqui, aprende todo domingo, aprende toda terça, aprende todo sábado. A gente aprende até, irmão, lendo frase em traseira de caminhão. Deus fala de muitas maneiras. Deus responde oração de muitas maneiras. Talvez a oração que Deus já respondeu para você pode não ter satisfeito aquilo que você queria ouvir. Então você está esperando outro irmão chegar. Talvez Deus já respondeu para você. Deus já entrou no seu barco, já levou você para o mar alto. Agora Ele está esperando mais um tempinho para você processar tudo que você sabe. Ver o que você está fazendo com aquilo que você sabe. O conhecimento que você está tendo, se você está derramando sobre a vida de outra pessoa. E eu não estou falando só de palavra de Deus, irmão. Eu estou falando de tudo. De tudo. De tudo.
E a qualquer momento você pode ser colocado na parede para poder dizer sobre as coisas. Por exemplo, eu fui num lugar que a pessoa perguntou assim para mim: Zé Roberto, nessa empresa que você trabalhou, quem te ensinou? Eu falei assim: irmão, eu aprendi com um monte de gente, um monte de coisinha. Não, mas quem te levou numa sala, pegou uma planilha e falou: é assim, assim, assado? Eu falei: ninguém. A gente foi aprendendo. É que nem aqui na igreja. Eu fui subordinado do Pio, superintendente da escola dominical. Não foi uma, não foi duas, nem três. Foram várias vezes que ele ligou lá em casa, depois da aula da escola dominical, e falou: Zé, é assim, assim, e o Pio é bom, hein? Nessas coisas ele é bom. Ele elogia e depois ele dá a porra. Olha, gostei disso, gostei. Mas, eu falei: vixe, agora vem, né, Nelson? Agora vem a borrachada. Mas o intuito dele era o quê? Dividir a sabedoria dele comigo. E eu sou grato por isso, viu, Pio? Você sabe disso, né? Eu sou muito grato por isso. Sou grato pelo pastor Wellington. Nós tivemos aquele momento conturbado, mas o pastor Wellington, né, carregando o ovo na colher. Graças a Deus, a porta aberta. A sabedoria dele me deu essa chance. Vamos lá, amado. Versículo 8. Olha só como mudou agora o tratamento. O que Pedro chamou Jesus antes? Mestre. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se. Prostrou-se. O que é prostrar? Ajoelhar. É reconhecer. Entender que ele não é mestre. Não, Jesus não é mestre, irmão. Ou não é somente mestre. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta, sai da minha frente. Por quê? Porque sou um pecador. Tudo começou com uma multidão. Pedro, desbaratinado, não sabia nem o que estava acontecendo. Estava vindo um cara lá cheio de gente. De repente entra no barco dele, fala alguma coisa. Ele ouve. E ele gosta do que ouviu, a ponto de falar: mestre. Só que agora ele passou a ter experiência. Experiência naquilo que ele era vivido. Ele era pescador, gente. Esse Pedro aí entendia de pesca. Tiago, João, Pedro, esses camaradas aí não tinham medo de mar, não. Eles entendiam do que eles estavam fazendo. Mas na hora que ele reconhece que Jesus é Senhor, e o significado de Senhor é dono, proprietário. Pode puxar lá no significado para você ver, de Senhor, dono, proprietário. Ele fala: Senhor, afasta-se de mim. E tudo isso ajoelhado aos pés de Jesus. Porque ele reconhece aquilo que eu falei para você. Se vai se comparar com alguém, amado, se compara com Jesus. E quando nós se comparamos com Jesus, a nossa posição é essa aí, ó: prostrado, ajoelhado, derramado. E aí ele passa a ser Senhor da nossa vida. Aí é diferente. Porque lá ele era mestre, ele me ensina. Mas aqui ele é Senhor, ele manda. Ele manda na minha vida, e quando eu falo manda na minha vida, não estou falando que ele é autoritário. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que ele manda na minha vida porque eu reconheço que com ele eu sou mais do que vencedor. Eu reconheço isso. Porque eu já pesquei a noite toda. E eu não peguei nada. E eu estava lavando as redes pensando no outro dia. E ele entrou na minha vida justamente no dia que eu estava frustrado. Amado, pode ver. Puxa aí na sua mente quando você se converteu. Puxa aí na sua mente o seu encontro com Jesus. Provavelmente, irmão Paulinho, foi um dia de frustração. Muito provável foi um dia que você entregou tudo. Muito provável foi um dia que você estava lavando as redes, preocupado. Talvez você estava perdendo o casamento. Talvez você estava perdendo as suas finanças. Talvez você estava perdendo a amizade de alguém. Talvez você estava se perdendo, que é o pior ainda.
se perdendo, não se encontrando, a ponto de você falar assim: Senhor, me ajuda, entra na minha vida, derrama sobre a minha vida aquilo que o Senhor deseja. Amado, uma vez eu fiz uma cirurgia aqui na perna, aqui, ó. Eu era jogador de bola, né? Vocês lembram, né? Jogava bem até. Jesus acabou com o meu futebol, né, mano? Aí eu fiz uma cirurgia aqui na perna para raspar uma pontinha de osso que estava pegando na cartilagem. Então acabava o jogo, eu andava assim, ó. Aí os caras falavam assim: ô Zé, você só bate, você que está mancando, né? Aí eu falava: não, eu estou com um probleminha aqui. Aí eu fiz a cirurgia e eu fiquei afastado por 30 dias. Eu já estava aqui na igreja. Não sei se vocês lembram, já estava aqui na igreja. Já estava tentando ser crente. Estava caminhando. Amado, eu entrei aqui, eu não sabia nada. Hoje eu sei um pouquinho, mas eu entrei aqui sem saber nada. Vocês lembram disso aí? O Henrique me trouxe, nós sentava aqui onde a irmã Luizinha sentava. Sentava a família inteira aqui, ó, o banco era nosso. Quando nós chegávamos, o banco não estava ocupado, parece que o povo aqui respeita os lugares, né? Cada um senta no seu lugarzinho, né? Aí quando vem um visitante, a gente... Opa, pode sentar ali, o lugar é seu. Te mato. E aí eu fiquei 30 dias afastado. Deixa eu ver a hora aqui. Fiquei 30 dias afastado. Não tinha experiência de mar com Deus, não. E eu não fiz, assim, um estudo de conta, essas coisas, nada. Eu quis ficar 30 dias afastado para ficar 30 dias sem trabalhar. Sabe? Eu queria tirar a dor. Mas 30 dias em casa, né? É bom, né, Pio? Recebendo. Só que daí eu entrei naquele INSS, né? E aí eles estavam de greve, eu não conseguia fazer a perícia para poder receber. Aí o negócio entortou, porque boleto, amado, boleto ele não esquece o dia de cair lá na sua caixinha de correio. Ele sabe todo dia que ele tem que cair lá. E uma das experiências que eu tive foi uma oração que eu fiz com Deus naquela manhã, que a casa ficou vazia, a Luciana foi trabalhar diarista, a Amanda trabalhava também, a Mariane já morava lá em Ribeirão Preto, ou Cornélio. E uma das experiências que eu tive com Jesus foi a seguinte: eu deitado, porque eu só andava de muletinha, eu deitado falei assim para Jesus: Jesus, meus armários aí tá tudo vazio, as latas tá fazendo tudo barulho aí. O senhor sabe como a Luciana fica chata, né? Quando o armário... É só a Luciana, né, gente? Nenhuma outra mulher fica chata quando falta alimento na casa. Mas a Luciana fica. A Lourdes fica... Cadê o irmão Cotrim? Ele não quer nem falar. De medo. Mas, amado, dificuldade mesmo. E eu pensei assim: vou falar com o pastor Wellington. Não, deixa Deus falar com ele. Sabe aquele que espiritualiza tudo? Não, deixa Deus falar com ele. E eu fiquei ali na oração, falei: Senhor, eu já vi muita história sua, que o Senhor é aquele socorro presente, chega na hora certa, o Senhor não chega depois. Então a hora é essa, porque nós não tem nem miojo mais. A hora é essa. E aí, amado, buzinou um carro lá na hora da oração. Eu achei que era o cara do ovo, mas não era. Era um irmão aqui dessa igreja. Buzinou. Eu falei: beleza, o cara chegou, o que eu vou fazer? Vou na fisioterapia, vou pedir uma carona para ele levar na fisioterapia, né? Esse rapaz chegou. Aí ele chegou, bateu palma, falei: entra, estava meio mancando lá. Fui até na área lá, fiquei com ele ali conversando. Daí ele falou assim: rapaz, eu estou sem jeito de falar com você. Eu falei: não, pode falar, irmão. Ele falou: não, é tipo assim, eu não sei a tua reação. Eu falei: rapaz, desembucha logo, rapaz, você não quer levar lá na fisioterapia? Ele falou: não, não é isso não, rapaz, eu te levo lá na fisioterapia. Sabe o que é, cara? Ontem eu estava no mercado, antes da minha oração, por isso que eu falei: ontem eu estava no mercado. Eu falei: e daí, irmão? Vai, continua, continua, que eu quero ouvir isso aí. Ele falou assim: rapaz, eu fui com a minha esposa fazer compra. Aí eu pegava um negócio, Deus falava assim: pega 2. Aí eu pegava outro negócio, pega 3. E eu fui ficando espantado, porque eu sou munheca, meu irmão. Eu não gasto, não. Eu só gasto o necessário, né? E vai pegando, irmão. Ele não come isso aí, não. Ele come esse aqui. Não, mas esse aí eu não como. Não, mas ele come. Pega esse. Isso aí é ele falando para mim, não é eu que estou falando história, não.
Ele que se vê com Deus lá, com a história dele. Mas ele foi falando. Eu falei, fala, irmão, desembucha aí, tá no teu carro? Em casa, alguns aqui já foram em casa, né? Uma rampa assim, né? Eu estava de muleta, eu já estava quase indo lá no carro dele buscar. E estava só eu lá em casa. Ele falou assim, eu posso descarregar aí na tua mesa aí? Eu falei, ô irmão, você pode descarregar sozinho, que eu estou com uma dor na perna aqui. Não, fica aí sentadinho aí. O homem foi trazendo. Foi enchendo a mesa, foi colocando para o chão, foi colocando no chão, e foi enchendo. Eu falei, nossa, quando a Luciana chegar, vai achar que é um amante, alguma coisa. Foi enchendo, gente. E eu fui chorando, derramando lágrimas, e ele falou assim, tá chorando por quê, irmão? Eu falei, ixi, nem vou contar a história para você. Eu conto no caminho, né? E encheu. 3 meses de compra, irmão. Não é 1 mês, não, 3 meses de compra. Aí eu falei assim para o Jesus, é para nós não conversar, Jesus? Porque o Senhor mandou 3 meses, né? Aí nós fica em silêncio 3 meses. Está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Talvez você está sendo abençoado por Deus e deixa de conversar com Ele. Aí na hora da necessidade você abre teu bocão, chora, se prostra. O meu filho, o meu esposo, a minha esposa. Amado, glorifica o nome de Deus na hora que está tudo bem, porque Ele entrou na vida do Pedro quando estava tudo ruim, mas hoje está tudo bem na nossa vida. Então hoje a gente tem que fazer que nem essa multidão, a gente tem que apertar Jesus para aprender da sua palavra, para a gente ser fortalecido através da sua palavra, porque é a palavra de Deus que vai te tornar mais humilde, é a palavra de Deus que vai fazer você mais compreensivo, é a palavra de Deus que vai fazer você derramar misericórdia sobre a vida daquele que está prostrado, frustrado, sem nada. Porque não ter Jesus é não ter nada. Tem muita pessoa com muito dinheiro aí, mas ele não sabe que ele é um miserável. Ele é um nu, que nem Apocalipse diz lá. Pobre, nu. Por quê? Porque Jesus é tudo na nossa vida. Nós precisamos falar para Jesus, entra no meu barco, Senhor, porque faz dia que eu não te deixo entrar no meu barco, e toma aqui o leme, pode ir para onde o Senhor quiser, eu só quero estar na tua presença. Versículo 9, o homem até sumiu de lá, meu Deus do céu. Esse homem é bom, olha só, o homem está com a pareinha ali, puf. O espanto tomou conta, apoderaram-se dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que havia sido feita. Olha, amado, Deus te abençoar com bens materiais, é tipo assim, é o mínimo do mínimo do mínimo. Deus nem se alegra com isso, mas Ele sabe que você está se regozijando. Por quê? Porque quando a gente é abençoado, a gente sai do chão, né? Entra na igreja, irmão, Pai do Senhor, ganhando 10 mil por mês. Pai do Senhor, grande Pio. E o Pio, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Amado, Deus quer te abençoar com a palavra dele. Deus quer derramar sobre você a sabedoria do alto. Porque as coisas terrenas Ele derrama. Ele sabe que você precisa. Mas faz a obra dele para Ele cuidar da sua vida. E aí você vai ver que você é abençoado. Amado, vocês não têm noção. Vocês não têm noção assim do lugar que eu estou morando. Esses dias nós fomos num lugar chamado Serra do Rio do Rastro. Vocês já ouviram falar? Já, né? É uma montanha, pastor Wélio, lá perto de Tubarão, é 284 curvas, 1.500 metros de altitude. Todo ciclista sonha em pedalar naquela subida lá. É 34 quilômetros de subida. Você olha assim, ó, cachoeira, véu de noiva, caindo, e você olha, você só sabe fazer uma coisa, glorificar a Deus. Glorificar a Deus através da sua criação. Glorificar a Deus por aquilo que Ele faz. Eu olho aquele mar, 12 quilômetros de praia. Né, Amanda? Uma praia linda. Praia de surfista. Sabe o que é praia de surfista? Não é parada a água, fica umas ondas. E eu fico imaginando, não cessa. Onda atrás de onda.
onda atrás de onda, e eu olho para aquilo e falo assim, Senhor, saber que o Senhor limitou ela, que o Senhor falou, daqui não passa. E a gente vê tudo isso escrito na palavra de Deus. E aí nós glorificamos, porque nós temos o entendimento de que Deus é o Senhor da criação, e que nós somos a coroa da criação. Então, amado, fica com essa palavra no seu coração, deixa ele entrar no seu barquinho, deixa ele afastar um pouco você da terra, porque você está muito preso na terra. Talvez você está preso na terra como eu estou. Não é só você não, a palavra veio primeiro para mim. Tem hora que eu tenho que parar e falar, Senhor, me perdoa, porque era para mim estar um pouquinho mais no profundo. Então Deus quer falar conosco hoje através dessa palavra. Você pode ficar em pé? Amado, espero que a Luciana esteja ouvindo essa pregação online, né? Está passando, irmão? Espero que ela esteja ouvindo, estou morrendo de saudade dela, vou embora até agora, depois do culto aqui eu já vou embora. Pegar o casinho dela e vou sumir na pista. Então eu conto com a oração de vocês. Se eu tiver sono eu vou parar para dormir, tá? Mas eu quero chegar lá amanhã, porque eu estou morrendo de saudade dela. Vamos orar? Quem necessita de oração? Eu vou fazer um convite. Quem de vocês aqui quer que Jesus se aproxima mais, entra no seu barco, leva você para o fundo? Quer vir aqui na frente? Quer receber oração? Quer fazer um compromisso com Jesus, falando para Ele, Senhor, entra no meu barco, vamos passear junto, leva eu para esse mar profundo do conhecimento, faz eu me desgrudar de mim mesmo, faz eu lançar sobre o Senhor os meus desejos, faça eu entender qual é a sua vontade, e que a sua vontade seja derramada na minha vontade, para que eu compreenda do que eu preciso realmente. Eu preciso realmente é de Jesus, eu preciso realmente é da sua palavra, eu preciso realmente é da sua sabedoria. Pode chegar, irmão. Está com enfermidade? Deus cura. Deus não escolhe culto para curar. Pode ser festividade, pode ser o que for, Deus cura a todo momento e a qualquer momento. O nosso Deus é um Deus que entende de profundidade. Ele conhece o seu coração e Ele conhece a partezinha que você não conhece. Ele entende aquilo que você não sabe. Amado Senhor Jesus, diante da Tua presença, somente da Tua presença, derrama sobre nós a sabedoria do Teu Santo Espírito. Faça em nós a Sua vontade, que a gente possa compreender, Senhor, compreender que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda. Nós precisamos ter relacionamento contigo, Senhor. Mais do que isso, Senhor, nós precisamos da Sua companhia. Vai conosco para o trabalho, vai conosco para a escola, fica conosco na frente de um computador, fica conosco, Senhor, quando estamos no trânsito, fica conosco, Senhor, como estando naquele momento de dificuldade, de relacionamento, naquela hora, Senhor, que as coisas se apertam e o Teu Santo Espírito nos corrige e fala, você errou, você precisa consertar, e que a gente tenha a humildade de reconhecer que nós precisamos dar o primeiro passo, porque nós conhecemos aquele que nos amou, e aquele que nos amou derramou sobre nós a salvação, morrendo na cruz do Calvário, quando ainda éramos pecadores, nem sabíamos da sua existência. Ele nos conheceu na eternidade e nos separou nessa eternidade para sermos santos. E agora nós estamos aqui reunidos como igreja, pedindo ao Senhor perdão, Senhor. Perdão pelas minhas falhas, perdão pelas minhas atitudes, perdão pela palavra que machuca, perdão pela palavra, Senhor, que destrói. Mas coloca sobre mim, Senhor, a Tua palavra, a Sua palavra que ama, a Sua palavra que reconstrói, a Sua palavra que constrói, a Sua palavra que transforma, Senhor. Eu quero fazer parte dessa multidão aí, Senhor. Essa multidão que Te aperta para saber da Tua palavra, para buscar o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, para que a gente saiba, Senhor,
saiba se portar nos caminhos que a gente andar, e que esses caminhos sejam os seus caminhos, que a gente possa perceber, Senhor, da necessidade do próximo, de uma palavra de amor, de uma palavra de carinho, de uma palavra de ânimo, como o Senhor disse a Pedro, que fez a ele, Senhor, ter vontade de entrar mar adentro. Eu quero entrar mar adentro contigo, todos nós aqui queremos, Senhor. Então derrama sobre nós a sua bondade, o seu amor, derrama sobre nós a sua virtude, que o teu Santo Espírito fale aos nossos ouvidos, como falou domingo aqui, através da palavra do pastor Abenício. Nós precisamos ser chamados de cristão, nós precisamos ser cristãos autênticos, aqueles que olham para as pessoas e veem as necessidades e as socorrem. Faz em nós, Senhor, conforme a sua vontade. E se há enfermos entre nós, Senhor, pessoas necessitadas de uma cura, pessoas necessitadas, Senhor, de uma visita, pessoas necessitadas, Senhor, de uma liberação de documentação, de finança, tudo que lhe toca, Senhor, eu te peço, Senhor, ajuda. Aquele processo que está na última gaveta, coloca na primeira gaveta, Senhor. Aquela aposentadoria que está brecada, aquilo que está travado, Senhor, porque o homem travou, mas o nosso Senhor é o Rei dos Reis. Não tem laço que Ele não possa desfazer. Tudo está nu e cru em suas mãos, e a decisão sai do teu trono. E por isso te pedimos, nos encha da sua sabedoria, nos encha do seu consolo. Nós precisamos do seu refrigério, Senhor. Faço menção dessa igreja do Sérgio Antônio, do pastor Wellington, das suas dificuldades, das suas necessidades. Derrama sobre ele, Senhor, as respostas, as decisões que ele precisa tomar. Derrama sobre o pastor Romildo, que é o segundo dirigente dessa igreja, a tua sabedoria. Ele veio para acrescentar, ele veio para ajudar, ele trouxe a família, agora ele faz parte dessa igreja, Senhor. Então usa ele, Senhor. Usa do Pio, que está retornando, usa do Elcio, que está retornando. O Senhor conhece esses homens e sabe que o coração deles são desejosos pela tua palavra. Usa, Senhor, das pessoas que oram, de todas essas mulheres que carregam a igreja e nem muitas das vezes são notadas pelos homens, mas o Senhor sabe, ó Pai, o Senhor sabe da força de cada um, mas também sabe da fraqueza de cada um. Então, diante disso, Senhor, nós oramos, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Louvado seja Deus. Pode voltar para o seu lugar, amado. Glória a Deus. Deus abençoe com o Zé Roberto. Que Deus venha continuar usando ele em nome do Senhor Jesus. Temos aí 5 minutos. E o pastor Romildo vai estar louvando o Senhor. E nós vamos já concluir este culto para a glória do Senhor. Amém? Edivaldo, projete para a gente o 187. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós ouvimos hoje. Tudo a ver. O hino de número 187 tem simplesmente 181 anos de existência. Nós não conhecemos nenhuma outra canção tão atual, tão presente, com 181 anos de idade. É uma senhora chamada Sara que compôs esse hino. Ela, 8 anos após compor esse hino, ela veio a falecer com 44 anos de idade. E a proposta do hino composto por Sara é o desejo de estar mais perto de Deus. Quanto mais perto dele, menos ficamos. Quanto mais perto dele, menos nos perdemos. Quanto mais perto dele, menos somos. Ele aparece e nós desaparecemos. Vamos ficar em pé, cantar a primeira estrofe apenas e o coro.
Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que meu a ti, sempre te suplicar, mais perto quer estar, mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Nós vamos terminar, mas antes que nós coloquemos uma vírgula nesse culto, 3 presidentes da República Americana, antes da sua morte, ou cantaram ou pediram para que cantasse esse hino. Compôs uma senhora simples, não era conhecida sequer no seu bairro, e uma canção que chegou aos corações dos grandes desse tempo e do tempo em que ela compôs. Essa canção foi cantada no maior estádio da Inglaterra, ovacionado, ou as pessoas em lágrimas cantando essa canção, multidões e multidões. Então, por favor, feche seus olhos e cante uma vez mais. Tente entender que quando você canta, você está dizendo: mais perto eu quero estar de ti. Mais perto. Aleluia. Evangelista Juvenil, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estava sentado ali, o Senhor falou ao meu coração: você não vai convidar a igreja, você vai fazer um apelo para a igreja, para que eles venham pensar em si mesmo, em si mesma. O que Deus falou comigo ali: convida este povo para vir orar. Venha orar na quinta-feira. Irmão Juvenil, eu não aguento orar 10 minutos. Ora 10 minutos, 5 minutos, fica sentadinho. Ora um salmo. Chora na presença do Senhor. Mas venha. O Senhor mandou fazer um apelo para você. Pensa em si mesmo.
Deus falou para mim que tem pessoas aqui que estavam prestes a receber um milagre na tua vida, na tua família. E essa pessoa começou a recuar, a retroceder, desistiu de continuar orando. E Deus quer fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Ora um salmo, ora 10 minutos, fique quietinho chorando, mas venha, é só 40 minutos. 20 minutos é para nós fazer um clamor e encerrar com o hino da harpa. Amém, irmãos? Sábado às 16h30, às 17h30, oração com os jovens. Quarta-feira, consagração com as irmãs. Não fica de fora desse grande projeto do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, esteja com você e com a tua família para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.